Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, nós agradecemos a Ti, mas essa oportunidade de podermos darmos a Tua palavra, de podermos, ó Pai querido e santo, nos colocarmos diante de Ti. Agradecidos, ó Senhor amado, por este grupo que tem buscado a Tua face, que tem aqui glorificado o Teu nome, e que tem tentado, Senhor amado, dar testemunho da Tua palavra, que tem tentado aqui, Senhor amado, sermos edificados pelo Teu Espírito Santo, pela leitura da Tua palavra, pelo Teu estudo, e pelos testemunhos aqui, né, Pai, pelas experiências trocadas. Que o Senhor possa continuar levantando, Senhor, outros irmãos para que estejam aqui junto conosco e para que possamos ser edificados por essa companhia. Que o Senhor possa, Senhor amado, fazer com que essa palavra chegue, Senhor, a várias pessoas e vários lugares que estejam aí necessitando dela, Senhor. E que em tudo nós possamos dar graças, porque o Senhor é bom. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém e amém. Amém. Malaquias 1. A ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Primeiro peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vos disseis em que nos amais. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá, eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão, o Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais? Em que havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificar-lhes, não é isso mal? E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações e o meu nome. E em todo lugar se oferecerá o meu nome, incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e que nela se oferece isso é, a sua comida é desprezível.
E dizei ainda, que canseira, e me desprezai, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazei a oferta. Aceitaria isso das vossas mãos? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus. Nossa, amados, que coisa que a gente vê aqui, né? Povo de Deus, um povo escolhido por Deus. Chegar a um ponto desse, cara, é desprezível, né? Porque ele fala que Deus amou, né? Deus amou, eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizerem que nos amaste, não foi Esaú, irmão de Jacó? Todavia amei a Jacó. Por quê? Porque, amados, nós percebemos aqui que Esaú não era uma pessoa dedicada à palavra de Deus, a Deus, às coisas de Deus. Ele era profano. Ele fazia tudo que era de errado. Ele não estava nem aí com as coisas sagradas de Deus. Ele era o primogênito? Era. A bênção era para ele, mas, no entanto, foi para Jacó. Por quê? Por causa das suas atitudes, por causa das coisas erradas que ele fazia. E quem conhece, quem lê a Bíblia, sabe, conhece a vida de Esaú, sabe que ele era profano, era um sujeito que gostava de viver a reveria. Então, e Deus observava tudo isso. A mesma coisa estava acontecendo aqui com esse povo. Esse povo, segundo eu estava lendo, estava vendo, pesquisando aqui, diz que esse povo levava, em vez de levar o animal, o melhor que tinha, eles levavam animais doentes. Tinha deles que até roubava de outras pessoas para levar animal roubado para a casa do Senhor. Como é que pode? O sujeito que conhece a palavra de Deus agir dessa forma. Será que eles não percebiam? Eles tinham conhecimento disso? A gente podia. Eu fiquei analisando assim, fiquei pensando, mas lá atrás, bem no começo, quando Abel ofereceu a Deus em holocausto, Abel ofereceu o melhor que tinha. Abel pegou das suas ovelhas a mais bonita, a mais gorda, a que ele mais gostava, que ele tinha carinho por ela. E ele se apresentou aquela que ele mais gostava. Eu penso que até dormia com ele, mas não. Ele pegou e, por amor a Deus, ele ofereceu o que ele tinha de melhor. E Deus se agradou. Enquanto que de Caim, Deus não se agradou. Por quê? Porque Caim, em vez de pegar as melhores frutas para oferecer a Deus, que ele era lavrador, ele pegava as frutas que caíram no chão, que já estava caída no chão. Ele não teve, sabe? Deus não se agradou. O semblante dele caiu. Por quê? Porque ele não ofereceu o melhor para Deus. E a palavra de Deus fala aqui que Deus, ele se agrada, ele é um Deus grande, poderoso. Ele quer o melhor para ele. Ele merece o melhor. E esse povo aqui não estava fazendo o melhor para Deus. Sabe, irmãos? E isso aqui é interessante a gente perceber, sabe? Em nós mesmos. Porque muitas vezes a gente se apresenta na igreja,
A gente vai para a igreja adorar a Deus. Mas como é que nós estamos por dentro? Como é que está? Né? Como é que está o ser humano? Como é que está? Para mim me apresentar a Deus, Jurandir, eu preciso olhar para mim, para você e ver como é que eu me apresento a você, como é que eu vejo você, como é que eu estou diante de você. Se eu tiver alguma diferença com você, eu não posso me apresentar dignamente a Deus. Se eu tiver em pecado, ou se eu não tiver em condições, eu não devo adorar a Deus, porque eu não estou bem. Então, até nisso, Deus ele exige, ele quer o melhor de nós. Nós não podemos se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Não, não. Nós temos que apresentar diante de Deus o melhor. E o melhor tem que estar dentro de nós. Tá, não? Nós temos que olhar para dentro de nós e oferecer a Deus o verdadeiro louvor de adoração. Mas tem gente que vai para a casa do Senhor de qualquer jeito. Deus não se agrada disso. E isso Deus abomina. E o que aconteceu aqui? Ele fala aqui no versículo 4: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão o termo impiedade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão. O Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E eu sou o pai. Onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Ora, se você não honrar o pai, como é que fica a situação? Eu fico imaginando assim, quando você corta um bolo, você está numa festa de aniversário, você corta o bolo, para quem que você dá o primeiro pedaço? Para a pessoa que mais lhe agrada, né? A pessoa que você tem um carinho especial por ela. Então é isso que Deus quer de nós. Ele quer as melhores, as primeiras coisas, as melhores coisas é para Deus. É você, o seu interior. Ele quer o melhor de nós. E as piores coisas, para quem que a gente dá? O que sobra no prato, hein? A sobra do prato, para quem que a gente dá? Aqui em casa, a sobra vai para o cachorro. Mas tem lugares por aí que nem os cachorros têm coisas melhores. Sabia? Cachorro não come sobra, não. Tem gente que compra ração de melhor qualidade para dar para os animais que eles têm dentro de casa. Que mundo que vivemos hoje? E para Deus? O que você tem oferecido para Deus? O que eu tenho oferecido? O que nós temos oferecido para Deus? Meus irmãos, isso aqui, essa palavra aqui, uma palavra poderosa. Porque aquilo que você oferece para o seu próximo, você está oferecendo para Deus. Sabe, Jurandir? Sabe, Fábio, Ilma, Medeiros, Ruth, que entrou agora também? Quando você recebe alguém na sua casa, você tem prazer de servir essa pessoa do melhor que você tem na sua casa para ela, chama ela para sentar na sua mesa. Olha, tá aqui, vou te servir um café quentinho, vou te servir bolacha, vou te servir bolo, vou te servir o que eu tenho de melhor aqui. Eu quero te agradar, eu faço questão disso. Isso está dentro de mim, porque eu sou um servo do Senhor e eu conheço. Mas tem gente, amados, sabe, que faz acepção de pessoas, não, não recebe a pessoa com dignidade, com apreço, com carinho. E Deus lá do céu está observando isso, está olhando e está vendo o que você está fazendo e como está fazendo. Então, que essa palavra aqui, amado, venha entrar no meu, no seu coração
e nos transformar, e nos moldar, e fazer de nós uma nova criatura, uma pessoa que esteja sempre pronto a servir e fazer o melhor. Porque aqui diz, né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis em que te havemos profanado? Isto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animais cegos para o sacrificar, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal? Olha só, mano. Aquele povo naquela época, ele estava levando animal coxo, aleijado, animal cego, animal doente. É isso que eles ofereciam na casa do Senhor, no altar do Senhor. E Deus repudiou. Mas, pare para pensar. Isso aqui é uma grande lição para mim e para você. Nós possamos, de hoje em diante, quando formos para a casa do Senhor, adorar o Senhor, possamos estar de peito aberto, de coração leve, pronto para amar, pronto para abraçar, pronto para servir e adorar o verdadeiro Deus como ele deve ser adorado. E oferecer a Deus o melhor de nós. Deus não quer nada além do que nós possamos dar a mão. Não, não. Porque nós já fomos comprados por Deus. Tudo que é nosso é de Deus. Nós somos aqui, nós somos forasteiros aqui na terra. E tudo que nós temos é de Deus. Nós somos de Deus. Tudo é dele. E por que que na hora que nós vamos oferecer a Deus ou ao nosso próximo, nós não oferecemos o melhor? Até quando você acha que Deus vai aceitar esse tipo de sacrifício, esse tipo de adoração, esse tipo de louvor? Amados, nós estamos aqui hoje em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo quer falar um pouquinho, eu quero ouvir um pouquinho de cada um. Eu passo a vocês a oportunidade. Tenho certeza que vocês têm muito mais a acrescentar. Amém, amados? Em verdade, depois dessa aí eu encerrava o devocional agora e ia embora, orar, porque verdadeiramente dura essa palavra, né, Medeiros? Fala aí, Medeiros, acho que concorda comigo. Amém. Vamos lá. É verdade. Acabar apanhando mais aqui, né, Medeiros? Fala aí. É, depois dessa aí, eu até já falei pro meu cachorrinho aqui. Agora você não vai comer mais a ração com 9, não, hein? É, Eu vou ter que. Não é duro, não, cara. É fácil. Mas isso é uma reflexão, né? Eu acho que a gente tem que realmente guardar isso no nosso coração e ver se realmente a gente está fazendo o melhor pro Senhor, né? Se a gente não está roubando dele o, o que é dele, né? Para nós mesmos, né? Para os nossos. Acho que é isso que eu acho que eu vou refletir aqui, né? Se realmente a gente está dando o nosso melhor para Deus, para o próximo, que às vezes a gente sem perceber acaba realmente fazendo isso, né? Furtando, né? Furtando do Senhor, não dando o melhor para Ele, às vezes até sem necessidade, né? Às vezes a gente prioriza o que é do mundo e não prioriza o que é de Deus. Acho que é isso.
É, pois é. E aí, Fábio? Deixa o Fábio falar que ele tá sumido, né? É, Palavra aqui, meu Deus, né? Assim, que impactante a gente vê um Deus cuja caráter se revela através da palavra, né? E a gente vê tantas maravilhas e como tudo se encaixa, né? Porque quando a gente vê em Levíticos que o animal tem que ser perfeito, né? Que o animal não pode ter isso, que o animal não pode ter aquilo, não pode ser manco, não pode ter, né? E aí a gente vê aqui e agora a gente entende por que que Deus exigia tanto, né? Porque ele queria mostrar pra gente que, olha, era por isso. Eu queria que você entendesse a diferença daquilo que é entregue de coração, né? E aquilo que é entregue de qualquer jeito. Não é que Deus é contra o manco, que Deus é contra o, né, o que é o cego, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Deus é um Deus amoroso, misericordioso, né? Compassivo, que aceita a todos, né? E, e cura, né? E cura, independente da situação física da pessoa ali, né? É, mas ele traz aqui justamente, né, através dessa palavra aqui, revelando que aqueles animais que não eram aceitáveis conforme, né, as leis, é justamente para que ele agora venha justamente dar esse chacoalhão na gente aí, né? Esse tapa aí de, olha, acorda, né? Porque não é o seu externo que eu quero o seu interno, né? Então, como é que nós estamos, né? Nos apresentando diante do Senhor, né? É com o nosso melhor, né? Fazendo. E, e, e aí tem uma outra questão que eu acho que a gente vai entrar um pouco mais além aí, né? Que é a questão dos dízimos de ofertas e tudo mais aí, que é bem mais para frente. Mas eu leio muito é, Aliança Messiânica, né? Com Moisés, que tinha muito a disciplina, né? A parte externa, né? Os rituais, né? E que no qual Jesus fez uma nova aliança, né? A nova aliança de Jesus ela é muito mais profunda, né? Ela não é uma aliança mais já aqui em Malaquias, né? O Senhor já vem trazendo, né? Olha, não é o seu externo, não. Como vocês ontem estava lá no livro de Zacarias falando sobre o templo, né? Sobre a importância do templo, sobre a purificação, sobre a devoção às coisas do Senhor, ao respeito às coisas do Senhor, né? Então, não é você chegar só lá e comprar e entregar, né? Onde está o seu amor, né? Existe sacrifício, né? Verdadeiro, né? Existe. Ontem eu fiquei pensando muito nessa palavra, sabe? De você trazer o seu carneirinho, né? Caminhar com ele 2, 3, 4, 10 milhas até chegar ao templo para fazer, né, a sua oferta, né? Carregar a sua oferta durante, ou seja, aquilo ali pesar para você, aquilo lá fazer diferença, né? É igual o jejum, né? Não, vou fazer jejum da meia-noite às 6 da manhã, né? Da meia-noite às 6 da manhã e vou entregar esse jejum amanhã cedo no meu café da manhã. Ou seja, da onde, né? Onde exigiu esforço, né? Então, assim, é, o Senhor, ele vem trazer aqui justamente sobre isso, né? Então, assim, como é que a gente caminha com ele, né? E além do esforço, né? Do sacrifício, é estarmos limpos diante do Senhor, né? Não é puros, né? Bom, só tem um, né? Que é Jesus. Mas nós, ao identificarmos os nossos fraquezas, os nossos erros, né? A gente não esconder embaixo do tapete, né? A gente enfrentar, né? Então, é aquelas três palavrinhas, né? Humildade, né? Humildade, verdade e coragem, né? Então, assim, a gente identificar que tem alguma falha, identificar que alguma coisa não está legal conosco, né? Então, a gente poder olhar para aquilo, se ajoelhar ao Senhor e falar, Pai, me ajuda, porque
eu quero estar na sua presença, né? Quero estar na sua presença e, e eu tô errando aqui, e eu às vezes nem sei aonde, às vezes nem sei por onde, não sei nem o que fazer, mas eu quero estar contigo, né? E deixar o Senhor falar, né, os nossos corações, né? E isso acontece o tempo todo, né, com a gente, né? Nós somos cristãos e, e continuamos pecando, né? Tinha um irmão que falava, não, não somos pecadores, nós pecamos, né? Nós somos santos, somos separados, né? E nós continuamos errando. E tem uma palavra que eu deixo até no meu celular lá, a imagem que diz lá, né, falando, é um trecho acho que de Coríntios, que um dos nossos erros é onde o Senhor, né, ele transborda, né? Então, que nós possamos nos alegrar diante das nossas falhas, porque é nela é que o Senhor transborda realmente, né? Porque a perfeição é aquilo que a gente mais quer, né? É ser perfeito, é não errar, é não pecar, né? É fazer o melhor, mas, mas nós somos incapazes, né? E graças a Deus, porque conforme a palavra, a gente tem que se alegrar nas nossas imperfeições, porque é nas nossas imperfeições que o Senhor resplandece, né? É nas nossas imperfeições que nós somos capazes de reconhecer a nossa dependência, né? A nossa dependência no Senhor. E o que o Senhor mais quer é um coração entregue a Ele, né? É reconhecer realmente e tentar fazer o nosso melhor, né? Então, ontem os irmãos estavam falando do trabalho do templo, né? Do cuidado, né? Das coisas de Deus, né? E eu acho que estarmos aqui todos os dias pela manhã, né? Nos dedicando à palavra, nos dedicando a aprendermos mais sobre o Senhor, né? A poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração um com o outro e trazer isso para dentro da nossa casa, né? Dos caminhos por onde nós passamos. Eu acho que tenho certeza que o Senhor se alegra disso, né? E que nós possamos fazer o nosso melhor, né? Onde a gente for, né? Seja através de uma oferta, de um dízimo, seja abraçando o irmão, seja levantando um doente, né? Seja caminhando e olhando, né? Onde Jesus se encontra, né? Porque Jesus se encontra nos pobres, se encontra nos doentes, se encontra nos necessitados, né? E que nós possamos direcionar os nossos olhos, né, ao Senhor, né? Porque é ali que ele se encontra, né? E que nosso coração não seja, né, endurecido, né, no caminho endurecido, porque muitas vezes o nosso olhar quer fugir do Senhor, né? E que maravilha que a gente tem um Deus tão bom, né? Porque mesmo a gente sendo tão duro, ele nunca vira as costas para a gente, né? Ele sempre nos aguarda, ele sempre é misericordioso conosco e glória a Deus, né? Glória a Deus pelo Deus maravilhoso que a gente tem, porque é, ele nunca é injusto, né? Além de ele ser justo, ele é misericordioso, né? Então a justiça dele é dura, né? Mas a misericórdia, a graça dele nos alcança, né? Então, glória a Deus por isso. Meus irmãos, Amém? este é um assunto muito sério. Ou não sabeis que não sois de vós mesmos. Eu estava olhando aqui, aí a palavra do Senhor me levou lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. E ele fala no 19 assim, ó, não sabeis que o vosso corpo é o exemplo, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não é nosso, amado, não é nosso. A nossa própria conduta é indescritível. Sempre que usamos para o nosso prazer aquilo que pertence ao Senhor,
e que deve ser usado para a sua glória, seja nossas posses, nossos cultos. Nós temos que entregar para Deus o melhor de nós mesmos. E a gente muitas vezes peca em tantas coisas, em coisinhas pequenininhas, sabe? Mas Deus, ele observa nossos atos, nossas atitudes. E nós devemos nos policiar, irmãos, porque os olhos de Deus estão em toda parte. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos formou. Ele conhece o nosso coração, o nosso interior. Por isso, amados, nós temos que nos policiar todo o tempo. Ah, mas o ímpio, ele está bem de vida, ele está sossegado, ele está sorrindo, ele está alegre, parece que não acontece nada com ele. Não, não. Vai chegar o dia, amado, em que ele vai ter que dar conta. Agora eu e você não, nós somos separados. Deus nos escolheu, foi Ele que nos escolheu. Esse povo aqui, ó, foi um povo separado, que Deus separou, que tirou de lá do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó, que deu tudo para eles, que os alimentou no deserto, mais de 600 mil, mais de 2 milhões de pessoas, contando com velhos, crianças e tanta gente. Deus os alimentou no deserto. Deserto, o que, que tem no deserto a não ser o sol quente e areia? Não, Deus alimentou esse povo. Deus os conduziu por 40 anos. Diz que nem as sandálias dos seus pés consumiram. E esse povo se esquece desse Deus e oferece coisas impuras a Deus. Não, não. Ontem, eu, aqui em casa, eu tenho dois cunhados, sabe? Um mora lá em Maracaí, interior de São Paulo. O outro mora aqui, cara, aposentado da Petrobras, ganha muito bem. O outro, aposentado do banco, gerente do banco, teve uma discussão comigo por causa de partido político, e eu peguei e cortei ele do meu relacionamento. E aí ontem eles vieram aqui em casa. Aí eu falei pra minha esposa, para falar a verdade, eu não queria receber eles aqui não, sabe? Eu não quero. Mas se eles vierem, né? Vou fazer o melhor para eles. Aí eu fui tomar banho, e no banheiro orei a Deus, pedi a Deus para que me desse força para poder recebê-los, porque eu sou um homem de Deus, como é que eu vou, né? E quando eles chegaram aqui, eu os abracei, como se nada tivesse acontecido, como se, sabe? E eles ficaram a tarde inteira aqui conversando e eu ofereci o melhor que eu tinha para eles. E eles saíram muito contentes daqui, sabe? Assim tem que ser. Não é fácil, mas é possível. É possível. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não pode haver diferença. Tem que perdoar, tem que pôr um pano quente em cima das coisas que aconteceu no passado, tá? Para poder seguirmos em frente. Para que o Senhor possa olhar para nós e dizer: esse é meu filho, é meu servo, esse me serve.
Esse verdadeiramente me salva. Mesmo assim, nós erramos, sabe? Nós erramos. Mas nós procuramos acertar, né? Então, essa palavra aqui, ela veio de frente comigo, sabe? Bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, Ruth, a paz. Bom ver Bom dia. vocês, ouvir todo mundo. Obrigado por compartilhar, seu Mário. O senhor compartilhou algo que realmente faz parte do que estamos ouvindo agora. E o Senhor olha o nosso coração, como somos, e é disso que ele está também falando aqui, né? Como nós somos, esquecemos quem ele é. Com o tempo, passamos a viver essa vida do jeito que o modismo vem, as pessoas estão na correria, não estão nem aí, estão fazendo do jeito que é instruído a fazer, não de como, igual o senhor falou, o nosso coração é dele, nós demos o nosso coração para ele, nós vivemos num mundo diferente, nós somos diferentes, somos separados, mas ao mesmo tempo estamos agindo como todos agem. E era como esse povo estava vivendo. Eles não mais importavam com o que era bom, com o que era ensinado para eles, foi, como mencionou o Fábio, não era assim que eram os sacrifícios. Tinha uma regra, tinha como era que deveria ser feito, mas aí as pessoas vão chegando e vão mudando para o próprio comodismo deles, e até tem um versículo aqui que fala, se eles levassem uma uma ovelha, né, que naquela época era mais ovelha do que as vacas, com defeito para o governo aceitava? Não. E o governo era só homem, ele só queria o melhor. Você já imaginou Deus, igual um dia eu aprendi, e eu até falei aqui, que eu ouvi num podcast, um pastor falar isso, e eu guardei, porque, na verdade, não foi um pastor, foi uma, uma senhora que é psicanalista, parece que ela é isso. Falar assim, ela falou, olha, ela estava falando com uma pessoa que faz inteligência emocional, essas coisas, e ele é bem ligado a Deus. Então eles estavam falando e fez todo sentido, que Jesus, quando fez o primeiro milagre dele, perguntaram para ele, ah, assim, por que ele deu o melhor vinho ali no final, sendo que o primeiro vinho era dado no começo, porque é quando as pessoas ainda estão sóbrias e elas podem sentir o gosto e dizer, uau, que vinho bom. Mas daí depois que você está bêbado, você pode ou não ter esse gosto ainda, né? E saber que você está dando o melhor vinho. Então, as pessoas disseram, por que estão servindo o melhor vinho no final? Por quê? E foi o vinho que Jesus fez, né? Então perguntaram por que que ele fez isso. Então a resposta dessa psicanalista, ela falou, ele deu o melhor porque dele só sai o melhor, ele só faz o melhor. Então, isso estava mostrando como as pessoas eram, o que estava saindo delas. Elas não estavam dando o melhor delas, elas estavam dando o pior delas, a coisa mais ruim delas, porque para elas, Deus não tinha a importância que devia ter, já tinha virado um automático. E eu creio que todo dia eu acredito que aqui Deus vem e fala com a gente, todos os dias. Então, hoje, o que ele está falando para mim é isso, é um wake-up. É, para a gente olhar, como o seu Mário citou, o cachorrinho fala igual o menino aí falou,
nosso Deus realmente compra a melhor ração para ele. Ô Pai Nosso, então, estamos dando para o nosso cachorro o melhor. E para Deus, estamos dando o nosso melhor? Isso é você? Quem é você? Você está dando o seu melhor em tudo? Ou só em algumas coisas, só no que te é conveniente? O seu melhor você deveria dar primeiro para quem? Primeiro para Deus. A própria Bíblia diz isso. É buscar primeiro o reino do céu e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, se você der o seu melhor primeiro para Deus, todo o outro resto que você precisar vai te ser acrescentado. E se você estiver dando o seu melhor, essa psicanalista ainda falou assim, é, quando a mulher também tocou em Jesus, ele fala: o que saiu de mim? Quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Então, Jesus, a virtude dele era o melhor. Então, qual é a sua virtude? É o melhor? Em tudo que você faz é o melhor? Se alguém tocar em você, vai sair virtude ou o quê? Então, é isso. Então, eu sofria bastante com isso e essa palavra veio para me curar essa parte, sabe? Porque sou bastante julgada quando faço as coisas para os outros. Ah, eles me dizem, por que você tem que sempre fazer o melhor? As pessoas que trabalham comigo, não uma, duas, nem três, fala, é ruim trabalhar com você, porque você tem que fazer as coisas tudo muito certinha, muito perfeita, muito como deve ser, e ninguém mais faz assim, todo mundo faz por cima e sai, pega o dinheiro e vai embora. Eu falei, não é isso que eu ofereci. Quando eu vim aqui, eu disse o que eu faria. Então eu faço, eu não tenho que defraudar a pessoa que eu fui contratada para trabalhar para ela. Então, antes de eu fazer para ela, eu faço para Deus. Ele está me vendo, então dou o meu melhor. A pessoa fala, você é uma otária, você está perdendo dinheiro. Eu falo, prefiro ser essa otária. Mas você não está crescendo. Mas eu estou sendo justa. E o Senhor está vendo, e quem me importa é Ele, entendeu? Mas isso me prejudica na vida de hoje. Por isso, a gente começa a querer ser igual aos outros. E eu já falei, eu não quero ser igual aos outros. Sempre fui diferente e sempre vou ser. Então, porque eu prefiro fazer como meu pai me ensinou, como a Bíblia diz, e mesmo assim, ainda não consigo fazer tudo certo. Eu ainda erro porque não sou perfeita. Mas eu busco dar o meu melhor. E, e é isso. Desculpa eu falar bastante. Não, Pai, imagina, Deus te desculpa o abençoe. quê? Pode falar. Mas eu achei muito lindo isso que você falou agora, sabe? Não quero ser igual aos outros, mas quero ser igual meu pai me ensinou. Nossa, olha, isso é profundo, hein? Rapaz. Cadê a. Quem mais aí vai falar? A Zilma. A Zilma tá escondida. Agora, uma palavra para Ruth, que eu acho lindo que essa. Eu não quero ser igual aos outros, mas quero ser igual ao Até anotei meu. aqui, velho. Tô anotando aqui. Meu pai, vou colocar meu pai com P maiúsculo, viu? Meu, Rapaz. meu pai me Eu coloquei ensinou. foi com minúsculo mesmo, que eu quero que meus filhos falem essa frase aí, rapaz. Tá bom, então vou pôr os dois aqui. Exato. Ô, você tá terceirizando o negócio aí. Toma pra você esse negócio aí. Amém. Oi, pastor, eu não estava conseguindo abrir o áudio aqui, por isso que eu demorei a responder. Então, tudo que a gente leu agora, assim, só assim, concluindo para mim, né? Nas outras passagens que a gente estudou, fala sobre o templo, né? Falou lá, a gente entrou nesse assunto de que havia todo um ritual, né? O sacerdote, tudo ali tinha um ritual, né? Nós não podemos esquecer que hoje nós somos o templo, né? E nós temos que fazer de tudo para oferecer assim o melhor nosso para Deus e não pecar, né?
Esses dias lá na igreja o irmão pregou e na mensagem ele falou sobre a moça do GPS, né? Que ela fala quando erra, ela não fica brava, né? Ela só fala assim, recalcular rota, né? Aí agora lá na igreja tá assim, e aí, quanto que você recalculou essa semana, esse dia? Eu falei, todo o tempo a gente tá recalculando, né? Pra gente ver onde a gente errou e voltar, né? Voltar a fazer tudo certo, né? É sobre isso, nós podemos pensar o quê? Que naquele tempo era oferecido no templo, né? Hoje nós somos o templo, então em todo tempo nós temos que estar cuidando do templo, né? E assim, uma defesa aos animais, que eu amo, né? Eu tenho minha cachorrinha aqui, eu compro franguinho para ela, porque ela tem um probleminha no fígado. Eu cuido da minha cachorrinha, mas assim, a gente pode cuidar dos nossos animais, sim, em primeiro lugar, a Deus, né? E a gente tem que cuidar dos nossos animais, né? Faz parte, né, pastor? Não sei, eu penso assim, né? Faz parte a gente cuidar do nosso bicho. A gente foi lá, pegou eles e eles não têm como se cuidar, então nós temos que cuidar, né? Faz parte também da nossa vida cristã, né? Você vai pegar o bicho para ficar judiando, então não pega, né? É Eu isso. acho que é isso mesmo. A questão da ração aí não é de você não comprar a ração, é você não deixar de dar o melhor ao Senhor, né? Você pode dar a Isso. ração, pode continuar cuidando É, do bichinho, do animal ali. O seu Mário é privilegiado, porque ele tá ali, já tem milho, tem tudo, tem as galinhas, então é outro mundo, né? Os cachorrinhos dele aí são raiz, né, meu? Aí não é de apartamento, né? e hoje os cachorrinhos de raça, meu Deus, você pega os cachorros de raça, é terrível, porque Você os der bichos comida, morre. vem com problema. A minha cachorra tem vez que ela não come, a gente tem que ficar assim, falando que vai comer a comida dela para ela comer. É um negócio meio, mas às vezes ela tá com o fígado ruim, né? Tadinho. Então tem todo um processo aí. Esses cachorros de raça hoje é difícil cuidar. É mais fácil a gente pegar os misturadinhos ali, os vira-latinha mesmo, que aí pode dar o restinho da comida que não tem problema, viu, seu Mário? Agora o É, que. eu nasci no tempo, quando eu nasci, a minha família, a gente não era assim bem, né? Não tinha nem geladeira em casa quando eu era garoto, entendeu? Não tinha televisão. Então, o cachorro aqui em casa, ele comia o resto da comida que a gente... Naquela época, acho que nem ração tinha para cachorro. Verdade. Eu não lembro disso. Então, a A minha gente mãe foi fazia criado na polenta. época, né? Então a gente dava o que sobrava pro cachorro, né? Uhum. E às vezes minha mãe fazia uma polenta, alguma coisa assim, né? Para completar a comida do cachorro. Mas hoje em dia a gente sabe que os cachorros são bem tratados. Hoje em dia tem gente que trata um cachorro melhor do que um ser humano. Mas aqui está escrito, a Bíblia fala. Se você trata um cachorro desse jeito, e a Deus, como é que você trata? E o seu irmão? Hã? E as Uhum. pessoas em volta de você? Tudo bem que a irmã falou aí, nós somos o templo do Espírito Santo hoje. Então, se nós somos o templo do Espírito Santo, o seu irmão é o templo do Espírito Santo. Tem Aquele que seu fazer irmão que vai diferente. para a igreja com você, aquele seu parente, aquele seu amigo, aquela pessoa que vai te visitar, como é que você trata ele? Você tem dado o melhor para ele? Você, você quando recebe na sua casa, você oferece o melhor? Quando ele está doente, você vai lá visitar ele? Vai demonstrar o seu carinho por ele, para que você ora por ele, para que ele restaure a saúde? Qual é a sua preocupação em relação ao seu irmão, ao seu próximo? É isso que É, Deus quer de nós, né? E muitas vezes nós deixamos a desejar. eu A gente entendo. às vezes não recebe as pessoas direito em casa, sabe? Rapaz, vem te visitar, você às vezes não manda nem entrar, recebe na varanda. Não, Deus está olhando, está observando. Olha, a palavra de Deus fala que muitos receberam anjos sem Uhum. perceber, né? Quantas vezes chegou um anjo na sua casa e você não recebeu com carinho, com dedicação, você não percebeu que era um anjo do Senhor. Então, amados, estamos atentos a essas coisas, essa palavra aqui.
ela é poderosa, tremenda essa Muito. palavra. Sabe, não sei, parece que o Espírito Santo entrou em mim e me inspirou assim, de tal maneira que, Ô, enfim, glória. quero ouvir Foi você, uma Jurandir. palavra que eu queria lembrar para Ruth, que ela falou, porque a Ruth é uma muito dedicada, né, ao fazer, entregar com perfeição e tudo mais, mas a gente no nosso estudo aqui vem falando muito sobre algumas coisas que vem tocando no meu coração e que, né, se tocar no coração dela também como lembrete para a gente, é sobre a questão do afiar o machado, né? Que a gente leu lá em Eclesiastes, lembra? Se o ferro está embotado, né, e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito, né? É, E também o seu Mário outro dia trouxe aí o poço, né? Porque o homem, o poço que era para com 3 metros, o cara tá cavando com 10 para sair a água, né? Então, assim, o Senhor, ele sim, quer que a gente, né, alcance com êxito, né, sem nos desgastarmos completamente. Eu sei que o trabalho da Ruth é desgastante, né, e exaustivo, e ela já trouxe muitos relatos sobre tudo isso, né, mas que o Senhor quer que, né, seja mais leve, né, mais tranquilo, porque a idade chega para todos também, né? A idade chega para todos. E, enfim. E aquela palavra também que eu tinha lido, eu te falei que eu tinha no meu celular lá, ó, é sobre o espinho da carne aqui, ó, de Paulo falando. Não sei se alguém. Bom, já vou ler aqui que está aberto aqui comigo aqui, ó. Fala assim, e para que não me ensoberbecesse, né, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Olha isso, né? A fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Quantas vezes, né? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nossa, glória a Deus. Meu Deus. E machuca, né? Machuca porque, como o seu Mário falou aí, teve os desafios dele aí com o sogro dele, a gente todo dia tem os nossos, né? Essa semana aqui também eu tive um aqui em casa, que pelo amor de Deus. E a gente fica 2, 3 dias ali, né, diante do Senhor, né, remoendo e nos desmanchando, né? É o quebrando o vaso, né, para construir de novo, para poder sair do outro lado. Mas essa passagem é deserto, né? Essa passagem é sofrimento, essa passagem é reconstrução, essa passagem é entregas, né? Essa passagem é vulnerabilidade, é coragem, né? É joelho no chão, né? É, é baixar a cabeça, é aceitar, às vezes, né? A gente, muitas vezes, que não é sobre o que a gente quer, não é sobre a gente, né? Não é sobre estar certo, né? Mas é sobre o Senhor, né? Sobre o Senhor brilhar, né? Resplandecer, as pessoas verem o Senhor por onde nós andarmos, né? Não a nossa vaidade, não o nosso orgulho, né? Então, que nós, a palavra fala muito, né? Não sejamos extremamente sábios e nem extremamente justos, né? Sábios para estar certo em tudo, né? E justos para julgar a todos, né? De forma extrema, porque nós mesmos não somos capazes, né? Então, amém. Mais alguém? Se o Jurandir não falou nada ainda, fica à vontade. Não, 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 não. Vocês estão voando. Não, não. É tipo uma autoestrada aqui. Eu já dei a seta para a direita e tô quietinho no meu canto aqui. Não, não. Deixa, deixa rolar, deixa passar. Mas louvado seja o nome do Senhor aí por essa palavra. Louvado seja Deus pela vida de vocês aí que trouxeram aí os testemunhos, né, e as impressões de vocês. Eu fico
edificado e me sentindo aqui abençoado. Só queria deixar anotei várias coisas aqui, vou ruminar isso muito, né, ainda, né? A minha listinha aqui, né? Só os comentários aqui, né? Eu fui anotando aqui, né? Porque Deus, né? Tá transbordando aqui. Mas eu ouvi, né, um comentário uma vez e a pessoa estava falando a respeito de amizade, sabe? Ele falou assim, era uma reflexão, né, que veio do coração dele ali, por uma situação pela qual ele viveu e que eu me, como que eu te diria, eu me identifiquei, né? Me identifiquei. Ele fala assim, olha, uma amizade, a distância não pode acabar com uma amizade. O tempo também não. Mas o que acaba com uma amizade é você perceber que o amigo era só você. E como você percebe que o amigo era só você? Por falta de reciprocidade, né? Então, quando você tem uma amizade com alguém, quando você tem um carinho por alguém, quando você gosta de alguém, você caminha com alguém, você espera, de alguma forma, né, que aquela pessoa seja recíproca a esse carinho que você tem com ela ali. Claro que cada pessoa demonstra de uma forma, cada pessoa, um fala mais, o outro fala menos, o outro é mais de ação, de atitude, né? Então tem pessoas que ela tem o amor, né? Ele tem ali palavras de incentivo, palavras que vêm do coração ali, que te levam para cima, outros ele é mais de atitude, né? Você está precisando de alguma coisa, você disse que vai encher uma laje, ele nem confirma se você comprou a areia e o cimento, mas no dia que você falou, ele tá lá. Né? Você fala, ih, rapaz, esqueci de avisar, mas ele é o primeiro que chega ali, né? Então, tem as formas de você demonstrar a amizade, mas de alguma forma, ele trouxe essa palavra, ele falou assim, então, existe a questão da reciprocidade, de você perceber em algum momento que você quer o bem, você tem uma dedicação ali, mas quando você olha, que você presta atenção, aquela pessoa não é recíproca, e não porque ela não podia, mas porque ela simplesmente estava com o olho em outro lugar. Então, você era um amigo, mas ela não era tão sua amiga quanto você, de repente, achou que ela fosse, né? E trazendo isso para a questão de Deus, né? Deus é amor, perfeita justiça, Deus é perfeito tudo. Mas quando você olha esse texto especificamente, que ele fala assim, rapaz, como é que você tem o melhor que você pode me dar aí? Como é que você tem uma coisa que você pode fazer e você opta, você escolhe por, por me dar algo inferior? Você deliberadamente, você escolhe não inventar uma história, inventar uma desculpa, não pagar aquilo que foi aprazado, mas não porque você não tinha, mas porque você falou, ele é bonzinho, ele pode esperar. Então, essa questão da volta, né? Eu quero dizer, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Eu estava lendo aqui João capítulo 21, quando o Senhor ele já havia ali ressuscitado, né? Ele está na praia, e aí os discípulos não haviam reconhecido que era Jesus, ele estava sentado, eles estavam passando a noite, o tempo pescando ali, e, e aí o Senhor pergunta para ele, filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles não pegaram nada, não tinham nada, estavam até bravos, né? Falou assim, não temos nada, né? Não temos nada. Então Jesus respondeu, né? Falou, então você vai ali no barco e joga a rede pro lado direito no raso. Os caras estavam pregando lá no profundo do lago, né? E não pegaram nada, a noite toda pescando. Aí olharam para ele assim, fizeram, né? Do jeito que ele tinha falado. Quando puxaram a rede quase que rasgava, de tanto que eles pescaram. Então, por menos que nós tenhamos para dar ao Senhor, por menos que nós tenhamos para fazer na hora de Deus, por menos que você tenha, se você obedece à voz de Deus, você é abençoado. Se você obedece à voz de Deus, você vai ser próspero. Não estou dizendo que você vai ser rico, estou dizendo que você vai ser próspero. Prosperidade e riqueza são coisas diferentes, né? Então, o Senhor me leva para esse lugar. E nós termos o coração agradecido pelo que Ele faz é algo que é extraordinário, que é o desejoso, né?
Eu lembro ali quando ele estava com Pedro, tinha que pagar um imposto lá, né? E aí ele foi lá, pescou um peixe, pegou o valor e era para pagar por ele e por Pedro, né? Então o Senhor, ele tem sempre essa questão conosco, né? De cuidado. Ele tem sempre essa questão de que você pague as suas contas, que você tenha o que comer, que você esteja vestido, que a sua família esteja abençoada. E quando nós vamos nos colocar diante dele, né, essa é a questão, como é que nós estamos representando aí ao Senhor, né? Como bem disse aí a Ruth, né? Será que nós estamos agindo conforme o nosso pai nos ensinou ou nós estamos querendo imitar o mundo, né? Você põe na sua cabeça, como é que você sai do seu país, você vai para um outro lugar buscando uma melhora? Você não sai para o seu país para ir para um lugar para ficar pior, né? Você vai buscando uma melhora. Você vai buscando um lugar que talvez tenha uma etiqueta melhor, que tenha um salário melhor, que tenha algo melhor, e aí você vai lá e faz o seu pior. Não tem muito sentido, né? Você fazer um negócio desse. Eu tinha um primo, que Deus o tenha num bom lugar, que ele comprou uma chácara no interior, e aí eu fui visitar a casa dele no interior e nós passamos num mercado lá, ele ia comprar algumas coisas lá para assar uma carne e tal. E aí, quando chegou no caixa, ele mudou de fila 3 vezes, porque ele achou que a mulher do caixa estava demorando, né? E aí eu virei para ele e falei assim, irmão, vem cá, você não falou que aqui era uma tranquilidade? Você veio falando para mim aí que aqui o pessoal vive em paz e tal, e que em São Paulo todo mundo é muito estressado? É. E por que você está trazendo a pressa de São Paulo para cá? Por que você está querendo irritar os outros? Você já fez alguns comentários aqui, mudou de fila 3 vezes, cara. Você tá muito agitado. Você não mudou para cá para ter paz? Aí ele falou, né? Olhou para mim e falou assim: nunca mais eu vou esquecer isso. Então você vai para um lugar porque você está vendo que o lugar é abençoado, você está indo para um lugar porque você está vendo que aquilo te atrai de alguma forma e você vai lá e você quer bagunçar o lugar, né? Então, essa questão do que sai da gente, do que nós olharmos o que o Senhor tem feito por nós e nós sermos recíprocos dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa condição, né? Isso é muito importante. Eu acho que é esse princípio que a gente vai ver no livro de Malaquias, e é isso que eu gostaria de deixar aqui, né? Que nós possamos refletir aí, de alguma forma, né? Cada um à sua medida, cada um no seu estágio de fé que está, mas que nós possamos refletir as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Que nós possamos demonstrar essa reciprocidade, que quando o Senhor olhe dos altos céus, ele possa olhar e falar assim: você está vendo meu céu lá, meu servo lá? Talvez ele não seja tão que nem Jó, né? Perfeito, ali, né? Nos seus caminhos ali, o mais próximo da perfeição possível, mas que ele possa dizer pelo menos que você viu meus filhos, né? Eles estão tentando, né? Porque eu falava isso para um irmão nosso, Paulo Silas, congregou com a gente muito tempo, amigo meu e do Mário. E eu falava para ele, falei, Silas, se eu chegar no céu e me der a oportunidade de falar alguma coisa, né, quando estiver lá na hora do julgamento, fala, Senhor, o que eu posso dizer para o Senhor é que eu tentei. Se eu consegui, eu não sei. Se foi na proporção que o Senhor esperava, eu também não sei. Mas de alguma forma eu tentei, né? Então é isso. Eu acho que a gente deve tentar, né, pelo menos tentar fazer o melhor dentro das possibilidades que a gente tem, né? Então, para mim é isso, e estou muito, muito feliz aí com o testemunho, com esse devocional de hoje. Todos vocês participaram aí, falaram algumas coisas, e isso para mim é muito gratificante, e eu recebo, né? E agradeço também a oportunidade no nome de Jesus aí, e devolvo aí para você, Mário, que começou aí, né? Você está na graça aí. Não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar, mas eu devolvo para você aí, fica à vontade. Vocês acham que vale a pena a gente visitar esse capítulo na segunda-feira novamente ou podemos ir para o capítulo 2? Acho que a gente pode ir para o 2 e, se for o caso, se tiver alguma coisa para acrescentar ainda, a gente volta. Amém. Então, Jurandir, só para encerrar o que você falou aí, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 27 e 28, fala: não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão podendo fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna-te amanhã, tu darei, tendo tu contigo hoje. Quer dizer, se você tiver que pagar uma conta, você tiver o dinheiro,
Não fala pro cara passar amanhã, não. Dá hoje para ele, tá? Porque se você fizer isso, é pecado. Deus está observando, né? Então, até nisso, nós temos que estar atentos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Quer dizer, não detenha contigo. Se você pode fazer o bem ao próximo, faça, né? E ele ainda fala, não digas ao teu próximo, vai e torna, amanhã te darei, tendo tu contigo hoje. Deus é muito... Deus é perfeito, né? Nós é que Fato. precisamos buscar se aproximar cada vez mais dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se tiver alguém aí que possa orar, que ore. Eu vou encerrar esse devocional de hoje. E amanhã eu tenho certeza, esse livro de Malaquias é o último livro dos profetas, né? E depois é o Novo Testamento. Tem muita coisa a ser acrescentada aqui, amado. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com cada um de nós. Principalmente em relação a dinheiro, né? E ofertas, dízimos, essas coisas. A gente vai ficar esclarecido nisso, porque Deus vai revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento, ainda mais nos dias de hoje. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Então, quem queira orar aí, fique à vontade, irmãos. Quem esteja na disposição. Estou dirigindo aqui, então eu pedi para vocês orarem aí por algumas pessoas. Tem uma jovem chamada Catarine que o inimigo tem atentado muito a ela e ela tem passado alguns momentos de depressão e pedir para o Senhor colocar ela em bons lugares, tá abençoando ela, iluminando ela, tranquilizando o coraçãozinho dela. Também para a gente orar pela dona Marineide também, que tá meio sumida e o Senhor tem colocado muito ela no meu coração, para a gente orar por ela também. Tem passado por algumas aflições. Orar pela dona Lucinha também, dona Lucinha que estava se sentindo muito bem, há umas 2 semanas já que ela está fazendo os exames e está um pouquinho preocupada, para a gente orar por ela também, tomar conta, né? E pedir para os irmãos também estarem, acho que a gente já faz isso todos os dias, né? Orando um pelos outros aí, né? O inimigo tem vem colocando coisas na nossa mente, né? Colocando coisas no nosso coração. Eu tenho já umas 2, 3 noites aí que tenho tido alguns sonhos que não são legais e se acorda no meio da noite, sabe? Pedindo para o Senhor cuidar, né? A gente sabe que a oração dos irmãos aí sempre, né? São, tem o olhar de Deus ali, né? Então, para a gente estar orando pelos outros aí. Eu estava pensando também, já faz umas 2 semanas que eu tenho pensado, refletido sobre isso. Se os irmãos concordarem, na semana que vem, no sábado, a gente fazer uma manhã só de oração. A gente faz, ao invés de fazer o devocional, a gente ora um pelo outro, né? Faz aquela. Nós fizemos isso já algumas vezes no passado, né? Acho que a gente pode repetir isso novamente para que nosso grupo continue sendo, né, fortalecido. Tenho visto aí, fico feliz aí pela irmã Zilma tá entrando também no grupo, tá aqui acompanhando, o Medeiros também, né? E outros irmãos aí que já caminharam com a gente possam estar retornando também. Eu não sei até quando o seu Jurandir também terá essa disponibilidade, né, de estar aqui com a gente o tempo todo e a gente aproveitar esses momentos para aprender bastante dele, né, que o Senhor possa derramar bastante sobre nossas vidas através da vida dele, né, mas a gente lembrar aí que a gente tem uma caminhada longa aí, né, e é importante todo mundo estar fortalecido e caminhando junto, sabendo que o nosso melhor, né, possa ser entregue ao Senhor, aí, tá bom? Amém. Amém. Tá bom, Márcio? Eu vou A orar Ruth, então. ah, você vai Ruth, orar? Ia ver se a Ruth estava disponível, não sei. se a Ruth estiver disponível, eu fico feliz.
feliz. Acho que não, o microfone. Acho que não. E aí, Ruth, você está em condição O de que, orar? seu Mário? Dá. Vamos orar. Não sei se eu vou lembrar todo mundo. Eu estava correndo aqui Catarine, fazendo. tá, a Mas dona vou tentar. Catarine, a Marineide e a dona Lucinha. Tá bom. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Senhor por esse dia, Pai. Louvado seja o Senhor, porque podemos, Senhor Jesus, acordar e respirar e renovar, Senhor Jesus, as nossas forças e crer, Senhor, que o Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos cuida, aquele que nos protege, Senhor. E te agradecemos, Senhor, por isso, pela sua proteção, pelo seu amor, pelo seu cuidado, Senhor. E, Senhor, também te peço que o Senhor coloque sobre todos nós, Senhor Jesus, do nosso grupo aqui, Senhor, eu falo especificamente, a sua armadura, Senhor, sobre nós. Coloca, Senhor, sobre nós a sua armadura. Nos revista, Senhor Jesus, com o seu amor, Senhor Jesus. Nos encha, Senhor, com a tua palavra para podermos, Senhor Jesus, transbordar em outras vidas, Senhor Jesus, que necessita. Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, para transbordar, Senhor, transbordar o nosso melhor. Senhor, que possamos realmente transbordar o nosso melhor, Pai, porque só assim vamos ajudar alguém, Deus. Então, Pai, queremos colocar aqui, Senhor, na tua presença, a Catarina, que o Senhor vá de encontro com ela, Pai, que só o Senhor sabe o que ela tem vivido e passado, Senhor. Eu não sei, os outros irmãos também não. Fábio pode saber um pouquinho, Senhor, mas o Senhor sabe tudo. Então, Deus, porque o Senhor sabe tudo, nós colocamos nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que restaura, aquele que santifica. Deus, afasta dela, Pai, aquilo que não precisa estar ao redor dela, Senhor. Traz a ela, Senhor Jesus, a plenitude, Senhor Jesus, a paz do Senhor, que ela possa, Senhor, saber que ela é amada e cuidada por Ti, Senhor. Então, só ela saber isso já vai trazer, Senhor Jesus, muita mudança para ela, Pai. Então, Deus, que ela possa ter certeza disso e coloca, Senhor, ao redor dela pessoas que vai ajudá-la, Senhor Jesus, a querer estar fora, a dar mais um passo, porque ela tem um apoio, Senhor. Traz, Senhor Jesus, esse apoio. Cuida, Senhor. Vá lá, Senhor Jesus. Estamos te pedindo, Senhor, por um Deus vivo, porque esse é o Deus que servimos, Senhor. Esse é o Deus que eu sirvo, Pai. E se o meu Deus é vivo, ele está me ouvindo. E ele faz segundo a sua vontade, não a minha, Deus. Mas é o meu dever, Senhor Jesus, te pedir que o Senhor alcance aqueles que eu não posso alcançar, que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. Então, Deus, vá lá e faz, Senhor Jesus, para nós, e que ela possa contar o testemunho e que isso venha edificar nossas vidas, Pai. É o que nós precisamos, Senhor Jesus, saber que o Senhor é aquele que fez, faz e vai continuar fazendo, Pai. Isso aumenta a nossa fé, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, também colocamos, Senhor Jesus, a dona Marinês na tua presença. Senhor, essa é uma pessoa especial aqui, Pai, para nós, porque a conhecemos. Pai, vai de encontro à dona Marinês. Vai lá, Senhor Jesus, toca o coração dela, tira toda aquela angústia, tira toda aquela incerteza, Senhor Jesus. Traz a sua certeza, Pai. Traz ela, Senhor Jesus, para o lugar que o Senhor quer que ela esteja. Pai, se aqui ela vai vir para nos abençoar, o Senhor a traga também, Senhor Jesus, traga quando ela pode. Senhor, abençoe a dona Marinês, sara todas as suas feridas, Senhor. Cura, Senhor, transforma, Senhor, cada dia mais, porque ela é uma peregrina, Senhor Jesus, que leva a sua palavra onde ela vai, Senhor. Que o Senhor esteja revestindo ela, Pai, dando a ela poder e autoridade da sua palavra, Senhor, mas que ela possa, Senhor Jesus, brilhar para o Senhor, Pai. Pai, também cura, Senhor Jesus, a mão dela, sara, Senhor, ajuda que ela seja cicatrizada, Senhor Jesus, para que ela possa se sentir melhor também. Deus, te agradecemos por isso, Pai. Colocamos também a dona Lucinha, Pai, essa amada do Senhor, essa menina dos teus olhos, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o quanto dona Lucinha faz e luta pela sua obra, Deus. Então, Deus, eu sei
que o Senhor conhece o íntimo dela, o mais profundo da alma dela, Pai. Então, Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, estar também, Senhor Jesus, trazendo paz com todas essas coisas que está acontecendo com Dona Lucinha, Pai. Traz a ela, Senhor Jesus, a sua resposta. Traz a ela, Senhor Jesus, a sua paz. Traz a ela, Pai, o seu conforto. E, Pai, se ainda, Senhor, assim, receber, Senhor Jesus, um diagnóstico, que o Senhor esteja lá, Senhor, fazendo a sua vontade, curando, livrando, dando a ela, Senhor Jesus, mais um tempo para ela caminhar na tua palavra, Senhor, na tua obra, Senhor Jesus. No nome de Jesus, Senhor, também te coloco, Senhor Jesus, cada família aqui representada, Pai. Pai, vai com as nossas famílias, Senhor, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, Senhor. Vai, Senhor Jesus, e cuida e guarda, Pai, porque a tua palavra diz, Pai, que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E se eu e a minha casa servimos o Senhor, Pai, o Senhor está nos guardando, nos protegendo, Pai, porque somos seus. Ainda, Pai, que hoje não todos dão glória a Deus, mas sei, Pai, que darão, Pai. Ainda aqueles que ainda não, Pai. Então, Pai, eu já te agradeço desde agora. Eu te agradeço porque o Senhor é quem faz, e o Senhor faz no seu tempo. E nós estamos aqui, Pai, te dizendo obrigada, louvado seja o seu nome, e eles estão nas suas mãos, Senhor. Senhor, eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.